Você provavelmente entendeu O Diabo Veste Prada errado. Existe uma leitura muito superficial desse filme que ficou popular durante anos. E essa leitura reduz uma história muito mais rica, muito mais inteligente e muito mais atual a uma ideia simplista de que a Miranda é a grande vilã e a Andy é apenas uma vítima boazinha que precisa escapar daquele inferno. Só que quando você revê esse filme mais velho, com mais repertório, mais maturidade e mais vivência profissional, a história muda completamente. E é justamente aí que O Diabo Veste Prada, lançado em 2006, fica ainda melhor do que já era. Porque o título do filme já te induz a uma interpretação. Fala lá, O Diabo Veste Prada. Aí tu vê a Meryl Streep com aquela cara. Você fala, pô, ela é o próprio diabo. Qual é a primeira impressão que quase todo mundo vai ter? Que o diabo é a Meryl Streep, né? É a Miranda Priestly. Só que se eu te disser que não é tão simples assim, e se eu te disser que o filme não está só falando sobre uma chefe difícil, mas sobre excelência, ambição, amadurecimento, adaptação, sacrifício, julgamento social e principalmente sobre como o mundo reage quando uma mulher é boa demais no que faz. Eu sou o JM Carneiro do Cultura Popcia e hoje a gente vai fazer uma análise diferente de O Diabo Veste Prada. Não só falando do filme clássico, mas explicando a real situação da história, a verdadeira leitura que muita gente ignora e trazendo aí algumas curiosidades e bastidores da época em que ele foi lançado. Então já deixa um like, porque isso me ajuda demais a continuar produzindo vídeos aqui no YouTube e faz esse conteúdo aqui chegar para mais pessoas. Vamos começar pela base. O título do filme é O Diabo Veste Prada. Só que o filme é inteligente justamente porque ele brinca com a expectativa que o próprio título cria. Muita gente assiste já preparado para odiar a Miranda. E claro, o filme dá elementos para isso. Ela é dura, ela é fria, humilha, ela cobra, ela pressiona, ela assusta. Só que parar aí é fazer uma leitura rasa demais. Porque o filme também mostra algo muito claro. Miranda está naquele lugar porque ela é absurdamente boa no que faz. Não é só poder pelo poder, não é só ego, não é ganância, não é só pose de chefe. Ela domina aquele universo. Ela conhece as revistas, os nomes, os lançamentos, os criadores, os detalhes, os códigos, as estratégias, os movimentos. Ela enxerga o que os outros não enxergam. Ela está sempre à frente e o filme faz questão de mostrar isso cena a cena. Se quiser essa vida, essas escolhas são necessárias. Mas e se eu não quiser isso? Tem aquela reunião em que ela cita capas de anos anteriores da revista. Compara propostas, desmonta ideias e mostra que nada ali passa sem o crivo de alguém que realmente entende tudo daquilo. E tem, claro, a cena mais famosa de todas nesse sentido, né? A do suéter azul cerúleo. São tão diferentes. Qual é a graça? Não, nada. É que, pra mim, esses dois cintos são iguais. Bom, eu ainda tô aprendendo sobre essa coisa, então... Essa coisa? Em que a Andy dá risada de dois cintos que para ela parecem iguais. E a Miranda destrói a ilusão de que moda é algo superficial ou aleatório. Entendo. Você acha que nada aqui tem a ver com você. Você vai até o seu armário e escolhe, digamos, este suéter horroroso, por exemplo, porque está tentando dizer ao mundo que se leva muito a sério para se importar com o que você vai vestir. Mas o que você não sabe é que a cor deste suéter não é um simples azul. Não é turquesa, não é lápis lazuli, ele é azul celeste. Essa cena, aliás, quase foi cortada e só ganhou a força que tem porque a Meryl Streep insistiu que ela existisse. E a roteirista Aline Brosh McKenna trabalhou o texto junto da equipe. E então, passou para as lojas de departamento e depois daí foi parar em lojas populares, onde você, sem dúvida, comprou este numa liquidação. No entanto, o azul representa milhões de dólares e incontáveis trabalhos. E é meio cômico como você pensa que fez uma escolha que é exime da indústria da moda, quando, na verdade,
Está usando um suéter escolhido para você pelas pessoas desta sala de um monte de coisa. Depois, a própria Meryl disse que aquela cena era menos sobre moda e mais sobre marketing, negócios e poder. Então o primeiro ponto é esse. A Miranda não é só uma chefe insuportável. Ela é uma profissional brilhante. E ignorar isso é ignorar metade do filme. Agora, isso significa que ela está sempre certa? Não. Isso significa que ela é uma boa pessoa o tempo inteiro? Também não. Tem vários comportamentos dela que são claramente ruins. O modo como ela joga a bolsa e o casaco na mesa da assistente, o jeito impaciente, a falta de delicadeza, o ambiente tóxico, a forma como transforma urgência em rotina de terror. Tudo isso é real, tudo isso pesa, tudo isso incomoda. Alô? Ah, Miranda, olha, eu tô tentando conseguir um voo, mas ninguém tá querendo voar por causa do mau tempo. Por favor, só está, sei lá, garoando. Alguém deve estar trabalhando. Ligue para a Donatella, peça a ela. Chame todos que conhecemos que tenham jato. Ive, isso é sua responsabilidade, é seu trabalho. Quero ir para casa. Só que o filme não quer que você simplesmente a classifique como vilã e siga a vida. E esse é o grande ponto. É um personagem profundo. O filme quer que você se incomode e ao mesmo tempo entenda. Quer que você critique e ao mesmo tempo reconheça. Quer que você questione o comportamento dela, mas também enxergue o preço que ela pagou para chegar onde ela está. E isso não foi acidente. O próprio diretor David Frankel tinha uma leitura muito diferente da personagem e dizia que não queria tratar a Miranda como uma bruxa caricata, e sim como alguém cuja excelência também exigia um olhar mais complexo. Ele defendia a ideia de que as pessoas deveriam até ser gratas pela existência de alguém como ela, porque a excelência também tem seu custo. E ele resumiu isso de forma muito forte, abre aspas. Porque pessoas excelentes precisam ser legais, fecha aspas. Essa frase é desconfortável, mas ela é poderosa, porque ela joga a gente dentro da discussão central do filme. A cena dos cintos e do suéter azul cerúleo é um tapa na cara, não porque fala de roupa, mas porque fala de competência. A Andy entra naquele ambiente sem respeitar de verdade o que aquele ambiente representa. Para ela, tudo aquilo parece fútil. E o filme mostra que não. Não porque moda é o assunto mais importante do universo, mas porque qualquer área levada a sério por quem domina carrega linguagem, história, hierarquia, impacto e influência. E você não tem estilo e senso de moda? Bom, acho que isso depende do que considera... Não. Não foi uma pergunta. A Miranda nessas cenas não está apenas dizendo eu entendo mais de roupa do que qualquer um. Ela está dizendo você está dentro de uma indústria gigantesca, com milhões de dólares, milhares de empregos, cadeias de produção, decisões estratégicas, impactos sociais e simbólicos. E você acha que isso aqui é só frescura porque não conhece esse mundo. Isso vale para moda, mas vale para qualquer mercado. Vale para jornalismo, para cinema, para YouTube, para marketing, vale para absolutamente tudo. Quem está fora acha simples, quem está dentro sabe a complexidade. Confessa para mim, você acha que é fácil gravar um vídeo, né? Você não sabe a hora que eu estou gravando, 2 horas da manhã. Então, quando a Andy percebe isso, ela muda. E aí vem a segunda grande leitura errada que muita gente faz do filme. Muita gente trata a transformação da Andy como se fosse apenas corrupção moral, como se ela estivesse perdendo a essência e virando uma pessoa horrível. E eu acho essa leitura simplista demais, porque o que o filme mostra é outra coisa. A Andy melhora, e melhora muito. Ela passa a se vestir melhor, a se portar melhor, a entender mais do mercado que tá, a se comunicar melhor, a se mover com mais confiança, a respeitar a área, a perceber detalhes, a acompanhar o ritmo, a crescer como profissional e como pessoa. Ela amadurece, ela sobe de nível. E o filme deixa isso muito claro. Agora, obviamente, existe um debate legítimo sobre até onde vale ir para subir numa empresa, até que ponto a adaptação começa a cobrar demais da sua identidade, até que ponto o ambiente muda você para melhorar ou te engole. Claro que tem essa discussão. E é aí que a história fica boa,
Mas dizer simplesmente que a Andy virou outra pessoa, no sentido ruim, ignora o quanto ela ganhou em repertório, postura, segurança e capacidade. E o mais interessante é que o filme mostra como as pessoas ao redor dela não sabem lidar com isso. Você dizia que isso era temporário, você tirava sarro das garotas da runway. E olha só, agora você se transformou numa delas. Isso é um absurdo. Tá legal, tudo bem. Apenas assuma. E a gente para com essa história de fingir que ainda temos alguma coisa em comum. Você não tá falando sério. Não, eu tô. Essa é uma das grandes viradas de chave quando a gente revê o filme mais velho. Porque quando você assiste muito novo, talvez você compre mais facilmente a ideia de que os amigos e o namorado da Andy, né, são o lado saudável, né, o lado pé no chão, a galera que quer salvá-la do mal. Só que com maturidade, você percebe outra coisa. Eles não sabem lidar com a evolução dela. Isso é um assunto muito importante pra gente discutir. Isso aqui não é uma questão de homem versus mulher, porque não é só o namorado que reage mal, né? Os amigos também reagem, inclusive a amiga mulher. Então a discussão não é, os homens não suportam uma mulher crescendo, né? A discussão é muito mais ampla. Até que ponto as pessoas que dizem que te amam suportam a sua melhora? Porque enquanto você tá ali no nível delas, tudo bem, né? Que maravilha. Enquanto você continua previsível, acessível, dentro do padrão conhecido, tá tudo ótimo. Mas quando você muda, se destaca, começa a frequentar outros ambientes, a pensar diferente, a performar melhor e a conquistar mais espaço, aí vem o desconforto. Aí você mudou demais. Aí você já não é mais a mesma pessoa. Aí você tá se perdendo. Só que e se na verdade você só estiver crescendo? Essa é uma discussão muito mais forte do que o filme recebe crédito por ter. E aqui entra uma leitura que ficou cada vez mais popular com o tempo, e com razão. O Nate é um problema enorme, e você não precisa transformar a Miranda numa santa para enxergar isso. Uma coisa não exclui a outra. Porque a Miranda cobra da Andy no ambiente de trabalho. O Nate, por outro lado, reage ao crescimento dela como se ela tivesse traindo uma identidade que ele prefere preservar. Ele não parece confortável com a versão melhorada da Andy. E isso pesa demais. Tanto que uma das teorias e leituras mais conhecidas do filme aponta justamente para isso, né? Que o verdadeiro vilão, o verdadeiro antagonista do filme não é a Miranda, e sim um namorado que não suporta o brilho da protagonista quando ela começa a se destacar. Outra camada muito importante do filme é essa pergunta que a própria história levanta. Se a Miranda fosse um homem, ela seria tão criticada assim? Porque essa é uma provocação fortíssima. Um homem obcecado pelo trabalho, exigente, brilhante, sem tempo para a família, focado em performance e resultado, durante muito tempo foi visto como gênio, líder, estrategista. Quando isso é uma mulher, o rótulo muda muito rápido para fria, cruel, monstruosa, desumana. E isso também não é uma leitura inventada depois. A própria construção da personagem carrega essa discussão desde o começo. E Meryl Streep nos bastidores evitou fazer da Miranda uma caricatura direta da Annie Wintour. Ela dizia que estava mais interessada no peso de uma mulher ocupando aquela posição de poder dentro de uma grande empresa do que numa imitação pura. Além disso, ela construiu a Miranda com voz baixa, quase calma, inspirada em figuras masculinas poderosas do cinema, justamente porque percebeu que poder silencioso intimida ainda mais do que gritaria. E aí a gente volta à pergunta central. Se não é só a Miranda, então quem é o diabo do título? E a minha resposta é, o diabo não é uma pessoa só. O diabo é o sistema de expectativas, poder, ambição, julgamento e inadequação que cerca todo aquele universo. Miranda é uma peça disso, claro, mas ela não é a única explicação. O título funciona porque te provoca a procurar um monstro individual, quando na verdade o filme está te mostrando uma estrutura inteira de pressões, vaidades, exigências, sacrifícios e contradições. E o mais bonito é que ele faz isso sem virar panfleto, sem virar tese acadêmica, sem virar uma lição mastigada. Ele consegue entreter como um filme tem que fazer. Ele simplesmente coloca cenas na sua frente e confia que com o tempo você vai enxergar mais. Ou seja, o filme não é uma história simples de vítima e vilã, é uma história de transformação, choque de valores, ambição e maturidade. E é justamente por isso
que ele continua tão vivo depois de 20 anos. E a sequência acabou de ser lançada e eu já trouxe aqui a nossa análise completa. Então clica aqui agora na tela para você assistir a nossa análise completa de O Diabo Veste Prada 2. Será que foi um bom filme? Respeitou esse filme original? Clica aqui para saber tudo que eu achei.